3 erros que você está cometendo no seu aprendizado de alemão e que você não sabe que está cometendo. São pontos cegos que, se não tiver alguém para te falar, você vai continuar fazendo cometendo esses mesmos erros e vai morrer na praia em relação ao aprendizado de alemão, porque vai te cansar. Você não sabe que isso é um erro, você acredita que isso é correto, você vai continuar fazendo essas mesmas coisas, mas você está dando um tiro no pé sem saber. E cada tiro desse que você dá no pé, seu pé fica cheio de sangue, todo arregaçado, você não consegue mais andar, morrendo de dor, com o pé todo machucado. Então, a partir de agora, 3 erros que você está cometendo no aprendizado de alemão e que por isso você não vai aprender como poderia aprender. Meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E o primeiro erro que eu vou te falar para você aqui, que você está cometendo, é a síndrome do fluente. Quando você começa a estudar um idioma, é muito difícil você chegar a algumas conclusões no início. Por quê? Porque você começa a ouvir de terceiros, de professores, de escolas, de pessoas, como se comportar ou o que pensar. Muitas vezes você pega o desejo de uma outra pessoa, faz daquilo o seu desejo, ou mesmo você pega uma propaganda e você olha, caramba, isso aqui é algo atrativo, eu quero isso aqui, é correto querer isso aqui. E aí você se quebra todinho. Por que você se quebra? Porque você está escolhendo algo errado para o seu momento. Vou te explicar. A síndrome do fluente, ela é instalada em você quando você começa a ter contato com essas frases aqui. Rapaz, eu quero ser fluente em alemão. Seja fluente em alemão em tantos meses. A rota da fluência, a fluência de não sei o quê, fluência, 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 fluência. E aí você não para se questionar, mas que te acha fluência? Fluência é isso aqui, ó. Tô falando português fluente. Eu tô falando livremente, sem travas, porque eu domino o idioma português. O que é falar alemão com fluência? É isso. Falar alemão com fluência, deixar fluir. Fluir como um rio. Fluir, você sai falando ali, etc. Só que quando você é contaminado com essa síndrome do fluente, a metafluência é uma meta que demanda anos de dedicação. É uma meta que demanda muita paciência, muita dedicação, muita resiliência, muita disciplina. E é uma meta relativamente distante. E que se você usar o método errado para chegar nesse objetivo de fluência, pode ser que você nunca chegue. Não quer dizer que você não está aprendendo nada, mas você está aprendendo aquilo que não te serve, você está aprendendo de uma forma que você vai continuar travando, porque você está aprendendo a entender alguma coisa ali, outra coisa aqui, etc., te causando mais insegurança do que um real aprendizado. E quando é que essa fluência vai chegar? Nunca. Nunca vai chegar. Simples assim. Mas, Ravili, se pensar, querer a fluência é algo errado, o que é o certo então? Preste atenção. Então você pensa, né? Eu quero ser fluente em alemão. Nossa, como eu faço para ser fluente em alemão em 6 meses? Isso é atrativo pra caramba. Quem é que não quer? Eu também queria. Quem é que não quer ser fluente em alemão em não sei quantos meses? Ser fluente em francês em 3 meses? Claro que todo mundo quer. A gente não quer perder tempo, pô. Só que a gente tem que ser realista. Você não percebe que tem algo oculto nessas frases aqui. Porque fluência significa domínio do idioma a ponto de você falar como você fala português. Né? Olha só o que uma linguista canadense muito famosa, o nome dela é Meryl Schwein. Ela fala o seguinte: fluência é a habilidade de produzir linguagem rápida e espontânea, sem hesitação indevida ou atrasos de processamento, refletindo um alto grau de automaticidade. Ou seja, falar alemão fluente, segundo essa linguista canadense famosa, seria a habilidade, não só alemão, qualquer idioma, a habilidade de você produzir a linguagem rápida e espontânea, sem hesitação indevida ou atraso de processamento, refletindo um alto grau de automaticidade. Agora pensa junto comigo. Você como imigrante, você realmente precisa dessa fluência para ter uma vida com mais liberdade, com mais autonomia, para conseguir um emprego melhor, para conseguir se comunicar com mais confiança, com mais segurança, para ter de volta a sua autoestima? Você precisa
ser fluente em alemão, ou se você alcançar um nível de independência, cometendo um erro ali, outro aqui, tendo uma insegurança em alguns momentos que é natural, esquecendo. Mas se você for independente, esquecer de uma palavra, pô, pede um momentinho para você pensar. Alguém falou rápido demais, ou você pode falar mais devagar, por favor, você pode reformular aquilo, né? Können Sie das anders formulieren? Né? Können Sie langsam sprechen? Então, se você tem uma autonomia ali, uma independência no idioma, mesmo cometendo erros, mesmo com sotaque, mas sua pronúncia já é mais limpa, porque você praticou isso, esse nível de independência já não seria bom para sua vida num país de língua alemã? Ou você, não, Ravili, não quero esse nível de independência aí, eu não quero esse caminho do meio. Para mim, tem que ser fluente. Se não for fluente, nem me chame. Aí tu vai ficar esperando um tempão, até botar a cara no sol, botar a cara na rua e fazer tuas coisas. Porque tu tá sempre nessa coisa do perfeccionismo, pensando, eu só vou abrir a boca quando eu for fluente. Enquanto isso aqui eu continuo estudando. Mas como fluência é algo, uma meta muito, muito, muito distante, você esquece que, na verdade, você tem que caminhar, porque o caminho se faz caminhando. Presta atenção que essa frase é poderosa, eu vou repetir para você. O caminho se faz caminhando. E isso, isso aqui está relacionado à sua fala. Falar alemão com mais confiança, ou com cada vez mais confiança, significa que você tem que só ir colocando o alemão para fora gradativamente, cometendo um erro sim, tremendo na base ali em vários momentos, mas você está caminhando, e a cada caminhada dessa aqui, você está lidando com suas emoções, porque muito bloqueio está relacionado ao seu emocional. Você acha que é só assim, eu sou burra, que não sei o quê. Não, metodologia errada que você usou e seu aspecto emocional. São suas emoções e o método que não te ajudou. O método não te deu as ferramentas que você precisa para o dia a dia, não te preparou como poderia, não preparou sua pronúncia, não preparou você com vocabulário, não te ajudou a memorizar informações, não te explicou nada disso. Aí você tem que ir pro dia a dia onde, meu Deus, você fala, pô, mas não tô conseguindo lembrar de nada, sou burra. Por que tu coloca a culpa em tu e não coloca a culpa no método? Abre a cabeça. Fala, cara, deve ter alguma coisa errada com esse método. Por que eu aprendi outras coisas na minha vida? Porque eu sou uma pessoa que eu percebo que eu tenho habilidades aqui e tal. E por que só o idioma aqui que tá me travando? É o método. É o método que não te ajudou. E aí tem um aspecto emocional também. O método não te ajudou, te causa insegurança, porque não tá trazendo ali, você não tá colhendo os frutos no dia a dia. Aí você fala, porra, sou burra. Não, você não é burra não, é o método. Tá estudando errado. E tá com erro de pensamento também, erro de perspectiva. Esquece a síndrome do fluente. Você tá contaminado com a síndrome do fluente, contaminada com a síndrome do fluente. Porque quando você mora num país de língua alemã, o que você mais precisa é de independência. E o nível de independência, pasme agora, que eu vou falar para você o segredo. Você sabia que o nível de independência é um B1 bem feito? Só que não confunda. Não é o B1 com o método tradicional. Porque nesse exato momento que eu falo isso, na sua cabeça ué, mas eu tenho um certificado do B1. Não estou falando disso. Não é o B1 do método tradicional. Não estou nem falando de certificado. Não importa ter certificado ou não. Eu digo, se você saiu do zero e concluiu até o B1 usando a metodologia eficiente, usando o método ADD, que é o método alemão do dia a dia, trabalhando as 4 habilidades, compreensão auditiva, leitura, fala e escrita, pro dia a dia, o alemão do imigrante, e se você faz do zero até o B1, você já tem um nível de independência no idioma, se fizer tudo correto. Maravilha, mas por que eu teria um nível de independência no idioma se eu terminar o B1? Porque se você parar antes, tem muito tema lá do B1 de conectores, para você ter uma fala ainda mais fluida, de mais tempos verbais complexos, conjuntivo, do genitivo, que é importante também você conhecer. Então, se você, parei no A2 aqui, o alemão fica nível Tarzan, fica capengado. Vai pelo menos até o B1, só que não estou falando de escola tradicional. Não estou falando de fazer provinha de alemão. Embora eu reconheça que eventualmente você tenha que fazer isso para um visto, alguma coisa assim. Beleza. Mas esquece visto, esquece escolinha, não sei o que. Eu estou falando de alemão real, do dia a dia, alemão do imigrante,
trabalhando as 4 habilidades, como eu falei, compreensão auditiva, leitura, fala e escrita de uma maneira proporcional. E depois ali do início, focar ainda mais na fala e na escrita, que é a produção ativa de conteúdo, que é o mais difícil. Você tem que dar um gás absurdo, mas tem que botar coisa na cachola. Tem que ter informação na cabeça para você colocar alguma coisa para fora. Então, cuidado com a síndrome do fluente, porque gera frustração miserável em você. Você tem hoje a síndrome do fluente. Você está tentando alcançar um horizonte que, por mais que você caminhe, nunca chega. Você fala, eu avistei aquele horizonte lá, eu tô andando, não chega aquele horizonte. Tá longe, pô. Tá longe, coloca uma coisa intermediária aí. Coloca uma coisa intermediária. Para de focar em meta de resultado. Para de focar em meta de resultado. Sabe o que é meta de resultado? Você fala assim, Ravili, eu quero ser fluente em alemão. E até dezembro de 2025, eu vou entender 100% das conversas no trabalho e vou dialogar com a galera, entender piada e vou até contar piada. Rapaz, essa meta de resultado, ela vai te jogar para as cobras. Porque você não controla a meta de resultado. Você não controla. Eu com certeza vou passar na prova daqui a 2 meses. Não, você não tem certeza. Se der uma dor de barriga no dia miserável, ficou nervoso, esqueceu o conteúdo, a prova cai um tema que você não estudou de jeito nenhum, nunca viu aquele tema na vida. Você não controla, você não tem como dizer, vou passar 100%, vou passar, não quero nem saber e tal. Você não controla 100% isso. Agora, sabe o que é que você controla? Comportamento. O que você vai fazer no seu dia, você controla. E se eu fosse você, eu colocaria metas de comportamento, e aí você vai olhar cada um desse comportamento com a lupa, mete a lupa aqui, olha cada comportamento e pensa, esses comportamentos aqui, se somados ao longo dos dias e semanas, eu estou repetindo esse mesmo comportamento aqui, ó. Todo dia eu estou aqui largando doce, fazendo essas coisas aqui, ó. Lá na frente, vai me trazer que resultado? Você fala, rapaz, se eu fizer isso aqui todo dia, ó, sem estresse, só fazer, eu vou lá na frente colher os resultados. Nem preciso ficar pensando no futuro, não. Vou pensar só aqui agora. Meta de comportamento. Coloque na sua vida meta de comportamento. E coloque uma regrinha. Para cada meta de comportamento, você vai colocar a seguinte regra. As minhas decisões são mais fortes do que meus sentimentos. Ah, não, tô tão triste hoje. Não importa, vai fazer. Nossa, hoje eu tô meio depressivo. Não importa, vai fazer. Nossa, sabe o que é? É porque meu cachorro tá de piripiri. Não importa, vai fazer. Ah, não, mas é porque meu filho chorou a madrugada inteira, não consegui dormir direito, tomar hoje. Olha só, meu olho tá roxo aqui embaixo, não sei o que. Vai fazer. Não importa, vai fazer. Por quê? Porque você assumiu para você o seguinte. Minhas decisões são mais fortes do que minhas emoções e meus sentimentos. Ah, Vili, está parecendo aqueles coach chato do caralho que fica falando isso, tem dias e dias. Eu concordo, nem todo dia você tá a mesma coisa, mas você tem que colocar um comportamento ali, nem que seja um micro comportamento, que lá na frente vai te dar um grande resultado. Se vira nos 30 e cumpre o negócio. Pode ter uma exceção ou outra ali dentro de um mês? Pode, mas que seja uma exceção. Porque senão seu cérebro quer colocar isso como regra. Mas é exceção, é uma vez por mês e olha lá, que tu deu um miguezinho ali e tal, tá muito mal, beleza. Mal, e mesmo assim, se você for pirracenta, você faz. Porque mesmo não, quando você não quer fazer e você faz, cresce uma região no cérebro. Que eu tenho que decorar o nome desse negócio, que eu adoro. Quando eu descobri isso, eu adorei. No seu classe singular do anterior? Não lembro agora, não. Mas eu vou pesquisar isso, que eu adorei quando eu aprendi sobre isso. Tem uma região no seu cérebro que cresce e fica mais poderosa e etc. Quando você faz o que você não quer. Olha que loucura. Você faz o que você não quer. Entende? Então, assim, meta de comportamento é o seguinte. Eu vou ligar agora pro médico, tremendo na base, mas vou me preparar aqui antes, e vou ligar agora pro médico e agendar merda da consulta. Isso é meta de comportamento. Você bate na mesa e se comporta conforme aquilo que você falou. Você decide e faz. Meta de comportamento. Eu vou convidar uma amiga alemã que eu conheci
para um café. Tô morrendo de medo aqui, nunca convido a bicha, mas se eu convidar, eu acho que ela vai. Você vai, bate na mesa, decide, convida, e aí, convida com antecedência. Se for de última hora, vai dizer que esse bicho não faz planta, vai dizer que não tem tempo. Então, convida ali antes do tempo. Então, cuidado com essa síndrome do fluente, porque essa síndrome do fluente está te matando. Está te matando. Você bota a meta da fluência, está muito longe. Na verdade, é um erro de meta. É um erro de meta. É um erro de meta. Você está colocando uma meta, de resultado. Eu vou ser fluente no final do ano. Você não controla isso não, pô. Coloca uma meta de comportamento. Pega esse bizu. O que eu tô te falando é profundo, tá? Tá no livro Hábitos Atômicos. O que eu tô te falando é profundo. Em vez de meta de resultado, fluente daqui a anos, não sei, meta de comportamento. Todo dia, vou reservar tal horário aqui, eu vou fazer A, B e C. Acabou. Eu fui malhar hoje. O que é isso? Meta de comportamento. Bati na mesa, eu tava com vontade de malhar, tudo que delícia. Não, tô cheio de trabalho pra fazer aqui. Eu conseguiria trabalhar mais se eu não fosse malhar. Porque eu tenho que pegar trem pra ir malhar e etc. Que a academia aqui perto da minha casa é a academia que lota muito. Eu preferia uma academia um pouquinho melhor. Mas eu fui malhar, por quê? Porque eu sei também que isso é investimento. Quando eu malho, não sei o que, me sinto melhor, e aí durmo melhor, não sei o que, vira aquela bola de neve, né? Da disciplina também. Eu não queria, a parte do meu cérebro ali cresceu, que eu falei pra você, porque eu não queria ir. Fui, malhei, não existe arrependimento pós-treino, não existe. Não existe arrependimento pós-treino, pós-estudo, pós-dieta. Tudo que você faz que envolve um cuidado, um autocuidado, não existe arrependimento depois desse comportamento. Não existe. Agora você tem que tomar a decisão, você tem que bater na mesa e decidir e não deixar as tuas emoções te controlar. Ravile, mas você é muito doido, como é que minhas emoções... Claro, as emoções controlam a gente o tempo inteiro, que não sei o que, pererê, parará. Cara, tem uma influência muito forte, mas você pode bater a mão na mesa e decidir. Bate a mão na mesa e decide, acabou. Eu fiz até uns testes algumas vezes, porque um neurocientista falou assim, cara, tem que tomar cuidado com esse papo superficial, porque se você não tiver motivação, a motivação é importante sim, porque tem muita gente que fala assim, faça mesmo se não tiver motivação. Aí segundo esse neurocientista, ele falou, cara, dentro do cérebro, se a dopamina não é liberada para você ir em busca da recompensa, você não vai, já foi testado em vários animais, em rato, em camundongo, sei lá o que, tirou ali, no caso, parece que diminuiu receptor de dopamina, ou diminui a dopamina no organismo do bicho ali. O bicho, mesmo colocando lá o rango que ele mais gosta, ele não foi lá pegar, porque diminuiu e tal. Tem muita coisa que diminui bastante a produção ali de dopamina, etc. Você tá com a cara no celular o tempo todo, tudo isso vai... Você vai em busca da dopamina barata, né? Que é da recompensa imediata. Risada pra caralho, chocolate, quero recompensa imediata. Delícia, 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 recompensa imediata. Quando vai fazer uma coisa que demanda mais energia, demanda mais concentração e é algo importante pra sua vida, você não faz. Porque não tem mais motivação pra fazer. E aí, claro que eu entendi esse neurocientista, e quem sou eu pra discordar dele? Só que eu já me peguei assim também, sem vontade nenhuma, assim, malzão, cansado de fazer alguma coisa. Eu lembrei dele e falei assim... Cara, não, agora acho que não tem dopamina nenhuma aqui no meu cérebro, porque eu não tô afim de fazer isso nem a pau. Mas eu bati a mão na mesa e falei, eu vou fazer arrastada aqui, me regaçando, só pra tentar provar o contrário. Aí talvez ele fale assim, ele como neurocientista fala assim, Ravile, beleza, naquele momento ele tinha menos no seu organismo e tal, mesmo assim tinha alguma coisa, por isso que você fez, porque se não tivesse nada você não ia conseguir fazer. Aí beleza, aí eu já não sei, aí já é um assunto mais complexo, porque eu não sou da área. Mas eu bato às vezes a mão na mesa e vou fazer. Faça a mesma coisa. Então, primeiro erro no aprendizado de alemão, que está te impedindo de aprender como você poderia. Ter a síndrome do fluente. Cuidado com isso, que isso é cilada, Bill. Isso é cilada, tá te jogando para as cobras. Se você não entendeu, eu vou deixar essa live salva para você voltar e assistir. Tá te jogando para as cobras. Síndrome do fluente tá te jogando para as cobras. Porque você pode muito bem focar numa independência. Quero ser fluente o quanto antes. Troca por meta de comportamento. Todo dia eu vou fazer isso aqui, focar no alemão do imigrante, focar nesse tipo de
comportamento aqui, vou estudar dessa forma, que tem metodologia também. Tem como você vai conduzir seu estudo. Inclusive, a segunda aula do evento, muitas pessoas já assistiram. Se você não assistiu ainda, a segunda aula gratuita, que saiu hoje, quarta-feira, é justamente sobre o método ADD, método alemão do dia a dia. E nessa aula eu te dou de bandeja, de graça, assim, ó. Toma, pum! O método que eu usei para falar alemão com confiança no dia a dia. Se você perder essa aula, a aula vai sair do ar e você vai ficar maluca. Pô, sacanagem, eu não vi a primeira aula, não vi a segunda e não vi a terceira. Pois é, a galera tá assistindo, tá comentando, tá um monte de comentário lá. Poxa, isso mudou a minha chave, tá mudando a minha vida, tô destravando só em assistir essa aula aqui. Meu Deus do céu, eu não sabia disso e agora me deu total clareza que não sei o que e tal. Se você não assistiu, corre para assistir. Maravilha, que evento é esse? Eu tô aqui perdido ou perdida, caí de paraquedas aqui. Comenta quero, te mando o convite. Você se cadastra, assiste a primeira aula, assiste a segunda aula, que saiu hoje já, está disponível. E a terceira aula sai sexta-feira. Cris falou, eu enviei meu e-mail e você não me enviou sua mensagem. Cris, a inscrição não é por e-mail, a inscrição é automática. Você digita quero, eu te mando um convite, aí você bota seu e-mail e se cadastra, tudo é automático. Não tem como eu receber o e-mail da galera e manualmente cadastrar cada pessoa, senão eu ficaria maluco. São milhares de pessoas inscritas no evento. Não tem como eu pegar e-mail de um por um e eu manualmente adicionar, entendeu? Vamos lá, bora pro segundo erro que você comete no aprendizado de alemão. Você acredita no método tradicional. Agora, por que você acredita no método tradicional? Vou te explicar por que isso acontece. Quando a gente começa a aprender alemão, eu acreditava nisso, tá? Inclusive é um erro que eu cometi, né? Agora, olhando para trás, eu posso te falar isso. Quando a gente começa a aprender alemão, a gente acredita que a escola tradicional é o caminho certo, é o caminho seguro para aprender o idioma. Então a gente pensa o seguinte, eu vou entrar na escola tradicional, vai ser massa. Tudo que eu for aprendendo na escola é só sair falando com todo mundo que vai dar certo e a galera vai achar até que eu sou alemão. Pois é, a gente entra acreditando numa coisa nesse sentido. Só que o que normalmente acontece é que você investe muita grana, muita energia na escola tradicional, até você perceber depois de vários meses, talvez até anos, porque você passa ali, fica na esperança, né? Sabe quando você está num relacionamento bosta e fica na esperança que a pessoa vai mudar? Acontece isso também, a pessoa está na escola tradicional, tá uma merda, e aí você fica assim, acho que vai mudar, deve ser a professora. No próximo nível ali eu pego um outro professor porreta ali, que vai me ajudar a alavancar meu alemão. Aí você vai nessa esperança, depois de vários meses, talvez anos, você olha para trás e fala assim, rapaz, que loucura foi essa que eu fiz na minha vida? Eu paguei uma fortuna nessas escolas, milhares de euros por ano, investi energia, investi tempo, me desloquei, mesmo tendo família, filho, eu ia para lá, voltava e não estou conseguindo me comunicar com confiança. Que loucura foi essa que aconteceu? Aí você percebe o seguinte, a escola tradicional não preparou a sua pronúncia. Não te preparou, não trabalhou com você ali os vários padrões de pronúncia não foram trabalhados com você. Não te explicou nenhuma técnica de memorização, não fala como é que o cérebro memoriza. E é por isso que você está fazendo a escola e você fica assim, eu tenho problema de memória. Um monte de gente chega pra mim e fala isso. Eu falo, não, dá uma olhadinha nessa aula aqui. A pessoa vê, caralho, que loucura é essa? Você achava que eu tinha problema de memória? Não tem. Nessa segunda aula de hoje, né, eu falo sobre isso. Quem assistiu já sabe. Quem não assistiu, corre lá para assistir. Nessa aula que saiu hoje, segunda aula do evento. Então, as escolas tradicionais, elas engessam muito o aprendizado. É um aprendizado muito formal, não te ajuda com o vocabulário do dia a dia e você fica se quebrando. Por que a escola tradicional, então, ela está muito mais preocupada com dinheiro e quer que você passe em alguma prova aí para você trabalhar para alemães. É tipo indústria. Não está preocupada com sua autonomia, suas emoções. Não te prepara para você ter confiança na fala. Então, você chega na escolinha, se eles te falarem uma frase que você vai usar no dia a dia, eles vão te ensinar assim, ó. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Eu, inclusive, dou esse exemplo lá na aula que, inclusive, a Carol acabou de comentar aí, que a segunda aula, explodiu a mente. Eu dou esse exemplo. A escola tradicional te ensina. Entschuldigung, ich habe
eine Frage. No dia a dia, eu nunca vi ninguém falando assim. Porque na linguagem falada é diferente. É igual em português. Tu não fala, eu estou indo para casa. Tô indo para casa. Eu acho que você nunca deve ter falado assim. Se você não mentir, né? Eu acho que você nunca falou assim, ó. Eu estou indo para casa. A não ser que você foi irônica na hora de falar, né? Alguém tá enchendo o seu saco, você fala, você não me ouviu, não? Eu estou indo para casa. Aí, beleza, nesse contexto, sim. Mas na sua fala natural, você não fala assim. Em alemão é a mesma coisa. A galera vai falar, Entschuldigung. Nem bota o EN no início, já começa do T já. Entschuldigung. Ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage. Já eliminou letrinhas aí no final das palavras, até no início eliminou. Em vez de falar eine, falou ne. Ich hab eine Frage. E aí, só que isso é um exemplo de milhares. Enquanto você está se descabelando, você fala rápido demais, que não sei o que loucura é essa e tal. Por que a escola tradicional não te explica as duas versões, porra? Por que não explica? Ó, gente, versão da linguagem padrão é essa aqui, ó. Na fala é assim, ó. Tá todo mundo autorizado a falar assim, beleza? Porque isso aqui soa natural. Na hora de escrever, na hora de dar provinha, na hora de mandar um e-mail pro chefe, é assim. No dia a dia é assim, na fala natural é desse jeito. Por que a escola não faz isso? Por que a escola não pega ali e entende? Pô, tem uma porrada de imigrante aqui, precisando resolver um monte de burocracia. Isso aqui vai ser uma revolução nesse nosso curso aqui, porque a gente vai chegar aqui, vai trabalhar a mente dessa galera primeiro, mostrar para ele como é que funciona o aprendizado, mostrar para ele como é que funciona a memorização de informações, tirar algumas crenças limitantes aqui, PPP, e na hora de aprender alemão, bora galera, desde o dia 1 é o alemão do imigrante, bora! Recepção do médico, simular, conteúdo aqui, texto e áudio, estuda assim, faz assado, fala para mim em voz alta, fala colega, próxima aula, conversando com o médico, principais doenças na Alemanha, bora entender a carta do seguro-saúde aqui. Porra, o que acontece quando você chega na Alemanha? É visto? Bora, Ausländerbehörde, o que você vai falar lá? Tipos de visto na Alemanha, o que vai precisar para cada tipo de visto? Vocabulário. E pá. Aí você começa a aprender aquilo, você tá vivendo aquilo todo dia. Fala, caramba, pô, beleza, deu dor de barriga, a garganta tá inflamada, cabeça tá doendo, como é que fala na farmácia? Ó, aqui na Alemanha você não pode comprar isso sem receita médica. Aqui, pede receita médica para esse medicamento aqui. Então nem vai na farmácia, tem muita coisa que a gente aprende se acabando no dia a dia. A alergia ao pólen, né? Você vai, alergia ao pólen, vai na farmácia, compra um antialérgico. O antialérgico que tá na farmácia é fraco. Aí você fala assim, aí você não sabe direito das coisas. Às vezes tem um médico ali no Brasil, ou um amigo é médico, fala assim, ô fulano, eu comprei esse remédio na farmácia aqui, não serve pra nada esse antialérgico. Aí o médico fala, esse antialérgico aí, velho, é muito fraco. Você tem que comprar um pouco mais forte. Aí você vai na farmácia na Alemanha, pega o antialérgico mais forte, aí a mulher da farmácia fala, é só com receita. Agora, porra, velho, por que uma escola dessa não prepara isso tudo? Ó, principais queixas na Alemanha. No meio do ano, quando começa a primavera ali, é normal ter alergia ao pólen. Velho, quando você tem aula nesse sentido e é acolhido nesse nível, e tudo que você tem na sua aula você tá vivendo, oxi, você vicia no idioma. Você vicia no idioma. Principalmente quando tá ali, tá aprendendo um assunto gramatical, explicar por que aquele assunto gramatical é importante. Na prática, esse assunto gramatical vai te ajudar em quê? Se não explica, fica um aprendizado robótico. Só um aprendizado de preenchimento de lacuna, você não interpreta nenhum texto, só quer saber o que, é que vai entrar no final ali, você... Ah, não, tem um mit aqui, vou botar um M aqui, porque já pega dativo mesmo, a palavra masculina que vem depois. Vou largar o doce aqui, quero ficar logo livre desse exercício. Fica aquele pensamento de preenchimento de lacuna, e aí você não aprende porra nenhuma. Não aprende nada. É por isso que você fica nessa eterna frustração ciscotiana, achando que você que é burra, que o problema está em você, que sua memória é ruim, que você é velha demais. Aí vem a ciência lapada. Mesmo com idades avançadas, você continua tendo possibilidade de aprender por causa da neuroplasticidade. Você ainda existem conexões, você ainda faz conexões ali entre os neurônios, mesmo em idades mais avançadas. Tem problema de memória. Aí vem a ciência e te fala, não, calma, olha a curva do esquecimento aqui de Ebbinghaus. Um alemão, inclusive, já falecido,
Olha isso aqui, recordação ativa, repetição espaçada, que eu falo inclusive na segunda aula, que saiu hoje. Aí você, pum, explode a mente, como a Carol comentou agora há pouco, ela assistiu, explodiu a mente. Por quê? Porque talvez você não tinha esse conhecimento, e aí eu te explico através da ciência o que é relacionado ao aprendizado do idioma. Não estou falando coisa de ciência lá na aula, relacionada a, eu estou aprendendo coisa da ciência aqui porque eu sou pesquisador e vou entender agora como as baleias se comunicam no oceano. Não, pô, estou te falando de coisa que você vai usar no seu aprendizado de alemão. Então esquece que a escola tradicional não vai te ajudar e um erro que você está cometendo é acreditar no método tradicional. Esquece, o método tradicional é ruim. E aí talvez você ainda resista e fale assim, não, mas não é ruim não, porque claro que a gramática é importante. Eu nunca falei que não é. Você tem que ter o estudo da gramática. Você tem que ter a gramática. Só que você tem que ter a parte informal do idioma também. Você tem que ter xingamento. Tá pensando que não é? Ah, alguém te xinga, você não entendeu. Você assiste um filme seriado xingando, mas você não entendeu nada do xingamento. Você às vezes gosta de xingar e não pode xingar, não consegue. Em alemão. Aí fica xingando em português. Xinga em alemão pra pessoa entender logo. Se é o que você quer, né? Dar um chega pra lá na pessoa. Jogar o saco de cimento potinho na cara dos peitos da pessoa. Se é o que você quer. Mas não te ensina nada disso. Foca só na gramática. Você tem que ter a gramática. Você tem que ter muito além da gramática. Tem que ser um estudo holístico, completo. Se não for completo, não vale. Segundo erro, já falei, né? Então, primeiro erro, síndrome do fluente. Segundo erro, acreditar no método tradicional. Bora pro terceiro erro que você está cometendo? Você acredita que você é uma esponja desavisada. Você é uma esponja desavisada. Sabe por que você é uma esponja desavisada? Porque você tá cheio de post-it no seu quarto, na sua casa, que a maioria você não tá olhando. E ainda que estivesse olhando, tá aquele post-it com palavrinha isolada de parede, não sei o que, sei lá o que, lâmpada, não sei o que. Cara, ninguém se comunica por palavra isolada. E outra, quando você tá na rua resolvendo suas coisas, etc., dificilmente vem um vocabulário de dentro da sua casa. Não tô dizendo que não é importante, não. É importante. É importante. Só que, cuidado com essa ilusão de que você é uma esponja. Vou meter post-it aqui. Tudo que for aparecendo para mim de conteúdo em alemão, meu objetivo é ler e é entender e etc. Cara, não, você não está sendo certeira. Você poderia estudar muito melhor. Muito melhor. Ah, já está ajudando. Poderia ser melhor. Poderia ser bem melhor. Por quê? Porque tem o alemão do imigrante. Maravilha, qual é o alemão do imigrante? Que alemão é esse? Vou te falar. Vou te falar um negócio. Quando você está na escolinha e você pega seu livro didático e está escrito no livro didático assim, o exemplo que eu gosto de dar é esse aqui, ó. Tá no livro didático assim, ó. O filhote da baleia mede 5 metros. Me fala quando você precisou, no seu dia a dia, em país de língua alemã, falar essa frase. Nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Você pega o livrinho, a gramática, e tá lá a vida de Beethoven. Um textinho sobre a vida de Beethoven, onde nasceu, onde morreu, se foi um grande pianista, blá, 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 blá. Desrespeito a Beethoven, meu jeito de falar? Não, eu sou músico, eu adoro. Respeito muito. Só que Beethoven foi mal, mas não é meu foco agora. Deixa eu resolver minha vida primeiro, depois eu vou ler em alemão sobre você. Ah, Heinrich, blá, 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 Heine, não sei, Goethe, não sei quem. Tô nem aí. Eu quero saber da minha vida, tô me lascando aqui todo dia pra resolver minhas coisas e vem esses textinhos chato pra mim. Chato não, porque pode ser legal, né? Mas vamos lá. Vem textinhos em momentos que não é o momento. Traz texto pra envolver minha independência, caramba. Bora, me explica que tipos de vistos. Porque eu já quero trocar meu visto aqui, eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho. Por que tu me explica isso? Meu filho tá tendo dor de barriga aqui, tá tendo, sei lá o que, alergia. Tá se coçando aqui, não tô conseguindo dormir. Bora, eu quero o vocabulário disso. O que é que eu tenho que fazer? Como é que funciona o sistema de saúde na Alemanha? Me explica com detalhe aqui em alemão, me fala um monte de coisa. Quero vocabulário pra
para as doenças mais comuns. Meu filho está na escola, como é que eu me comunico com a professora? Como é que eu procuro vaga na Kita? Eu moro em Berlim aqui, tá uma dificuldade miserável para conseguir uma vaga na Kita. Me mostra um e-mail aí. Bora trabalhar um modelo de e-mail para vaga na Kita, que vai ajudar um monte de mãe aqui que está no desespero, um monte de pai. Mas não. Vocabulário que você não vai usar. E aí você acha que todo aquele vocabulário, ele é importante para você, para sua vida. E não é. E se você está criando resistência com o que eu estou te falando, eu vou te explicar com mais detalhe. Vou botar a resistência que você tem. Ravili é vocabulário em alemão. São palavras ali que vão aparecer em outros contextos também. Então é importante aprender aquilo ali. Cara, é mais importante você ter o vocabulário que você precisa para o seu dia a dia. Tem o vocabulário, tem o alemão do imigrante. Existe o alemão do imigrante. Não tem pra onde correr. Existe aquilo que você vai comunicar, existe o vocabulário relacionado a cada área, a cada coisa. Quando eu tô com um amigo músico, já falei pra vocês várias vezes que eu sou músico também, né? Quando eu tô com um amigo músico, o papo muda, galera. Vou falar pra você, quem é músico vai entender agora. Rapaz, diminui um tom aí, pô. Dó sustenido menor. E aí muda a cadência ali, ó. Aqui, ó, nesse acorde aqui, ó, você vai botar, por exemplo, um lá com nona. E aí vai ter um contratempo aqui, ó. Tá ligado? Ou seja, quem é da música entendeu. Quem não é da música falou, o que é que você tá falando aí, pelo amor de Deus? Cada área tem seu vocabulário. Eu venho do direito. Se eu falar com você jargões jurídicos aqui, você vai falar assim, que diacho é isso, pelo amor de Deus? Embargos de declaração. Embargo de declaração, que diacho é isso aí? Só vai entender quem é do mundo jurídico. Gramática alemã. Chegar para você e falar assim, olha só, isso aqui esse tema é o Konjunktiv 2 Vergangenheit. Você fala, rapaz, me xingou todinho aí. Por quê? Vocabulário relacionado à gramática alemã. Tu não precisa de nada disso que eu falei. Se não é músico, não precisa da música. Se não é do direito, não precisa do direito. Se não tá estudando, vai virar professor de alemão, não precisa saber dos nomes, dos tempos verbais. Ajuda ali enquanto está estudando e tal, mas depois que você aprende a funcionalidade daquele tempo verbal, resolvido. O Konjunktiv 2 Vergangenheit é para algo que poderia ou deveria ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Pronto. Então você tem os exemplos ali, focados no dia a dia e tal. Você percebe? Tem o alemão do imigrante. Enquanto você não focar no alemão do imigrante e você achar que você é uma esponja que tem que aprender todo e qualquer alemão, você vai ficar enfrentando dificuldade. Esses 3 erros que eu estou falando para vocês aqui tá na cabeça da maioria dos estudantes. Eu sei porque eu convivo com essa galera há muitos anos. Eu tenho centenas de alunos. Olha o tanto de seguidor que eu tenho aqui, o tanto de mensagem que eu recebo no direct, no WhatsApp, por e-mail, não sei aonde, Facebook, um monte de rede social. E eu tô ali respondendo, interagindo com todo mundo. Eu sei que a maioria tem um monte de crença limitante e pensa de uma maneira errada na hora de aprender alemão. É por isso que eu faço o evento, e quando eu faço o evento, tem uma porrada de comentário. Vai lá assistir as aulas do evento para você ver os comentários que tem. Caralho, explodiu minha mente, meu Deus, não sabia disso. Nossa, aí uma luz no fim do túnel. Tem um monte de mensagem assim, um monte. Você quer ficar de fora disso? Fica à vontade, as aulas vão sair do ar. Depois você vai falar assim, poxa, fiquei de fora do evento, não assisti e tal. Por que você não pega? Você não está livre agora? Sai da live aqui agora, vá assistir a segunda aula do evento. Maravilha, eu não assisti nem a primeira, quanto mais a segunda, então já começa com a primeira. Para participar, só comentar quero que eu te mando o convite. E se você já se cadastrou, dá uma olhadinha no seu e-mail. Você já recebeu a primeira aula, já recebeu a segunda aula hoje e vai receber a terceira aula sexta-feira. Não dá mole, não. Eu não estou insistindo aqui porque... Não, eu estou insistindo aqui porque eu quero obrigatoriamente te vender alguma coisa. Não, as 3 aulas são gratuitas. Eu só quero que você abra sua mente. E se você assistir as 3 aulas e você contratar outro professor, melhorar a sua forma de estudar, eu estou feliz por você. Eu estou feliz por você. Eu não estou necessitado, eu estou pagando minhas contas, me alimento, tenho uma vida digna, estou feliz. Se você quiser meu acompanhamento, ótimo, bem-vinda, vou te acompanhar, vou te ajudar pra caramba. Não, fico feliz em ter te ajudado. Acabou. Você vai aprender o que é método ADD, você vai aprender
mais profundamente como é que funciona a memorização. Você vai ter um mapa para você seguir sozinha, se você quiser. Karen, você tem aulas por níveis? Como são as aulas? Então, no evento, eu falo um pouco sobre como é que funciona o meu treinamento, para quem tem interesse. Então, não vou falar agora, porque como você deve estar participando, aí você vai ver tudo direitinho lá, beleza? Então é isso, galera. O papo de hoje foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu tenha trazido um pouco mais de clareza em relação a esses erros, esses 3 erros no aprendizado de alemão. E a gente se encontra amanhã às 20 horas, que tem live, né? Toda segunda, quarta e quinta tem live às 20 horas. Só um detalhe que eu ia falar para vocês nos stories depois, mas eu já vou antecipar agora. Junho e julho eu tô no Brasil. Vou fazer uma pausa das lives. Vai entrar post todo dia, né? Carrossel, os videozinhos curtos eu vou continuar fazendo. Mas das lives eu vou dar uma pausa nas lives por 2 meses. Porque tem quase 3 anos que eu não vou do Brasil. Quero ver minha família, minha mãe no interior da Bahia ali. Curtir um pouquinho de praia, não sei o quê. Filho de Deus, né? Precisa descansar um pouquinho também. E aí a gente não vai ter lives em junho e julho. De repente eu faço alguma live espontânea aí, né? Imagina, solta um lugar bonito ali, Itacaré, Barra Grande. Preparo algum tema ali legal pra vocês. A gente faz lives espontâneas. Mas a princípio não vai ter live em junho e julho. De qualquer maneira, o meu foco aqui não é nem falar disso. O foco vai assistir a aula do evento. Segunda aula tá disponível. Corre lá pra assistir, beleza? E, o que eu ia falar? Essas aulas vão sair do ar, tá? Essas 3 aulas vão sair do ar. E toda vez a mesma coisa. Em janeiro aconteceu isso, que a última vez que eu fiz esse evento foi em janeiro. Toda vez que eu faço é isso. Em janeiro aconteceu isso. A pessoa via de última hora, saía do ar, ela, manda pra mim. Saiu do ar, velho. Não posso ser injusto mandar pra você e não mandar pra todo mundo. Não, tem que cumprir minha palavra. Porque senão vira aquela coisa vira feira, né? Vira o cara que fala e não cumpre. Não, falei que vai sair do ar, vai sair do ar, pô. Vai sair do ar. Eu vou cumprir com o que eu tô falando. Beleza? Freia, merecido, sentiremos sua falta. Obrigado, querida, pelo carinho. Show de bola, gente. Beijão pra vocês. Tamo junto e até amanhã às 20 horas.